ele está vendo Márcio da Cavada, Bal, essa turma, ir lá e inaugurar obras, né, de requalificação asfáltica que estão sendo realizadas nos bairros por conta desse empréstimo. Né? Então, o qual ele levanta a bola que é o seguinte, porra, eu pago pelo empréstimo, eu pago junto com todo mundo pelo empréstimo, e o vereador indica a rua que ele tem voto para como é que chama? Para que receba as benfeitorias. E aí o que ele coloca é o seguinte, isso não acontece no Petrolar porque lá tem vereador fazendo oposição. Você tem essa sensação, que é o fato da oposição, que se você traz uma situação muito séria, por exemplo, pagar ou para o prefeito, eles ignoram porque você não está com eles politicamente falando? Olha, primeiro que uma coisa que ele tá corretíssimo, que está comentando aí, é que isso é uma agressão aos princípios da administração pública. Perfeitamente. Porque um deles é a impessoalidade. Não pode usar recurso público para favorecer a ninguém individualmente. Então, se um agente público utiliza de recursos públicos para privilégio próprio, isso é crime. Isso é crime. Mas, infelizmente, na cidade que a gente pouco faz o trabalho de fiscalização popular sobre o fazer de todos os políticos, e aí estou falando de todo mundo mesmo, incluindo o legislativo, acaba com posições como essa de fato acontecendo. A e B dizendo que é dono da obra, que quem pagou foi o povo. A indicação acontece, essas indicações, inclusive, das ruas, de acordo com as relações políticas de formação do governo, isso é ridículo e mostra, inclusive, a falta de planejamento urbano que eu disse. Sobre o Petrolar, tem lá previsto fazer a Rua São Paulo, a Rua São José, aliás, o final da Rua São José, naquela parte ali, da Dorival Caymmi, antigo Campo da África, que chega até a 101. A Rua Santa Bárbara e a Rua Duque de Caxias. Né? São ruas que estão previstas dentro dessas 3 ruas que estão previstas. Você acha que quando for fazer o lançamento disso, não vão também querer privilegiar os vereadores da relação? Obviamente que sim. Mas é a população que precisa fazer também o nosso dever de casa e entender que esta ou aquela obra pública é oriundo do recurso nosso. Nós, por exemplo, fizemos a indicação de emenda parlamentar para a questão de lá do beco, mas o dinheiro não é nosso, não é do deputado que indicou, que colocou a obra, ou que colocou a emenda. Aquele recurso público, de um projeto, inclusive, que já existia e que há 20 anos se promete executar. Então, não foi uma coisa aleatória, buscando trocar ali por apoio, por voto, seja lá o que for. E eu acho que essa consciência cidadã nós precisamos começar a adquirir, porque tudo, literalmente, é nosso, mas a gente acaba permitindo que isso aconteça com uma naturalidade numa cidade do porte da nossa. A gente precisa pensar como é que nós vamos falar de desenvolvimento da cidade, gastando, quando a gente fala dos problemas da saúde, por exemplo, Rainer. Aí nós temos um posto como o do Petrolar essa semana que faltou soro, e aí foi orientado que as pessoas levassem de casa para fazer o curativo em uma das unidades do Jardim Você Petrolar. já vai lá com seu soro. E imagine, traga o soro, e aí a gente fica focado apenas em propaganda, e com uma secretaria que aumentamos o valor, inclusive, o orçamento, para 125 milhões, que era de 100 milhões, lembra? Então, para 125 milhões, mas que gasta no primeiro quadrimestre 400 mil reais de estrutura e de tudo. Então, o que é prioridade, sendo que o valor desse mesmo período para fazer a gestão da Policlínica Municipal foi 600 mil reais, ou seja, 200 mil reais a mais apenas para a Policlínica e 400 mil praticamente com essas estruturas de todos, de estrutura de publicidade e propaganda, que não deveria ser prioridade. Esse recurso deveria estar sendo investido na saúde, fortalecendo a rede própria ao invés de estar aumentando o contrato na rede privada. Então, tudo isso são decisões de gestão, mas que nós precisamos começar a interferir e exigir que aqueles que executam e aqueles que fiscalizam o façam pensando no bem coletivo, lá na Casa Legislativa. Sobre essa questão do ônibus no Petrolar, Rainer, inclusive, esteve na reunião e presenciou, ainda na Associação de Moradores lá do Petrolar, que nós explicamos toda essa questão da necessidade do ônibus voltar a passar
fazer o mesmo o trajeto que faz há décadas. Porque ali está todos os equipamentos principais de saúde da cidade. O Dantas Bião, a própria maternidade e também as pessoas que trabalham no centro acabam tendo que, aí para forçar uma integração que está fadada ao fracasso, porque a população toda rejeita, infelizmente a prefeitura impõe sua vontade. E aí, nós precisamos, inclusive nós tivemos essa semana, cobrando do superintendente, que ficou de dar resposta no mês seguinte. Isso já tem 6 meses, e como tudo neste município, infelizmente são apenas falácias sobre a renúncia de receita do EPARC, que está documentado, que foi feito pela superintendência anterior, a gestão anterior da superintendência de trânsito, e que nada foi feito. E aí eu concordo quando ele diz, e ninguém foi punido. Nós temos lá um imóvel em Alagoinhas Velhas que funcionou a regulação. Desde março do ano passado, a regulação já está funcionando aqui no centro, onde é a secretaria, e aí continua alugado o imóvel. O imóvel está alugado até hoje? 180 mil no dia na época que eu vi, deve ter uns 2 meses que eu estou cobrando isso. Quem está morando lá? Ninguém. Como não? Está fechado. E a gente gastando dinheiro público. Mas quem é que paga? Quem é que ressarce os cofres públicos? Por esse tipo de situação. Ninguém paga. Essa questão do EPARC, que ele está colocando, que nós denunciamos, e nós notificamos o MP. O MP respondeu à notificação nossa em abril, dizendo que a gestão do município tinha feito um acordo para sanar todos os problemas, inclusive em relação às licitações também da zona rural e da zona urbana, o uso residual, de licitação, enfim, tudo, em março. O próprio MP respondeu em abril, ou seja, um mês depois, do prazo acordado da gestão de resolver, sem que nada tivesse resolvido e nada fez. Então, há uma limitação do fazer. A responsabilidade com o transporte público é do município. Para além do caos que está, é fazer imposição de vontades individuais sobre interesses coletivos. Esse caso do Petrolar é um exemplo desses absurdos. Enquanto isso, nós vamos jogando dinheiro fora. Renúncia de receita que fizemos com a EPARC. Também quando ficou os sinalizadores radares de velocidade sem funcionar, são câmaras sem funcionar por falta de pagamento dos contratos. Então, são vários problemas que a gente tem feito o nosso trabalho de fiscalizar, de denunciar, de requisitar informação, denunciando a MP. Infelizmente, a gente precisa que as demais cortes externas elas funcionem mais.